Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo, nossa segunda aula da série Seja um Sem Vergonha. Se você ainda não foi lá no primeiro vídeo da série, cara, não assista este vídeo aqui antes de assistir ao primeiro. São 38, 39 minutinhos que eu tenho certeza absoluta que vai abrir a sua cabeça e a sua mente sobre a importância de aparecer, a importância de gravar vídeos, a importância de dar a cara a tapa, de realmente entrar em campo para o jogo. E hoje a gente vai começar um assunto que para mim é muito especial. Na aula de hoje eu vou contar para você quais são os 10 remédios que você precisa tomar para a vergonha, para combater a vergonha. Vamos comigo nessa aula? Então vamos lá, os 10 remédios contra a vergonha que você deve tomar. Para a gente começar essa aula, eu gostaria de pensar junto com você quais os principais medos do ser humano. E eu vou usar o grande mestre Napoleon Hill, autor de vários livros best-sellers, que ele elencou, eu não vou lembrar agora exatamente qual livro que ele fez isso, mas ele elencou os 5 ou 6 principais medos dos seres humanos. Veja junto comigo. O primeiro medo do ser humano é o medo da pobreza, medo de não ter grana. Na antiguidade, o maior medo do ser humano era passar fome, né? Era não ter condições, não conseguir caçar ali a sua presa para poder sobreviver. E com a evolução do ser humano, a gente passou a ter medo, o principal medo, o medo da pobreza, medo de não ter dinheiro, porque isso está totalmente relacionado ao nosso sustento, ao nosso ganha-pão. Imagina você não conseguir trazer o sustento para sua casa. Imagina você não dar conta de pagar as suas contas. Esse realmente é um dos grandes medos do ser humano. O segundo maior medo é o medo da velhice, o medo de envelhecer e simplesmente não ter as condições que você tinha na juventude, o medo do que vai acontecer com você na velhice. Será que seus filhos cuidarão de você? Será que seus filhos estarão dispostos a fazer por você tudo aquilo que você fez por eles? Será que você vai ter condições na velhice de se manter? Será que você vai conseguir caminhar? Qual será a sua condição física? Será que o plano de saúde vai estar em dia? O medo de envelhecer. Percebe que cada medo, eu quero que você perceba isso, cada medo envolve uma série de outros medos dentro dele. Acompanha isso comigo, tá bom? O terceiro principal medo é o medo da crítica. O que será que os outros vão falar de mim? O que é que as pessoas vão pensar? O que é que eu vou fazer para não envergonhar a minha família? Eu não posso fazer com que os meus pais passem vergonha. Eu não posso. Será que aquela pessoa está pensando isso e aquilo outro de mim? Etc, etc, etc. O medo da crítica, das críticas construtivas e das críticas que não são tão construtivas assim, mas a gente tem medo das críticas. O quarto maior medo do ser humano é o medo de perder o amor de alguém. E lógico, dentro do livro, Napoleon Hill fala muito sobre a questão do amor, do vínculo sexual com outra pessoa e muito mais do que isso, né? De você realmente não ter alguém para amar, de você não ter alguém que ame você, de você não se sentir amado e também de você não dar amor para alguém. Nós temos essa necessidade, o ser humano tem a necessidade de amar e ser amado, e quando nós não temos isso, algo na nossa vida perde o sentido. Por isso existe um medo muito grande de perder o grande amor. O quinto medo, do ser humano é o medo de uma doença. O medo de ficar doente. Nossa, será que alguma doença, algum período da minha vida vai me alcançar? Será que eu vou ficar impossibilitado de fazer alguma coisa por causa de alguma doença? Alguns seres humanos já não pensam tanto nisso, né? Acabam pensando somente na hora de tomar algum tipo de remédio, que é o caso que a gente vai falar hoje, um remédio contra o medo, contra a vergonha. Mas existe sim um medo muito grande da doença.
às vezes a gente fica preso nisso, né? Puxa, o medo de o que será que pode acontecer lá na frente, qual doença eu posso contrair e que mal isso pode fazer para mim. O sexto medo é o medo da morte. A grande maioria dos seres humanos tem medo da morte. Mesmo aqueles que dizem que por conta da sua convicção religiosa não tem medo da morte, por saber o que espera ou por crer o que o espera lá na frente, depois da morte, todos nós, seres humanos, temos um sentimento de mistério. A gente não sabe o que vai acontecer depois que nós morremos. E veja, a única certeza que nós temos nesse mundo é essa: um dia nós nascemos e certamente um dia morreremos. O fato de nós nunca sabermos quando isso vai acontecer é que torna essa trajetória toda tão inesquecível e especial, que torna o nosso dia a dia tão maravilhoso. E também, obviamente, o que traz esse medo constante nas nossas vidas de não saber qual será o dia que nós vamos partir dessa vida. Então esses são os principais medos do ser humano. Veja lá, vamos recapitular: medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo de uma doença e o medo da morte. Mas eu quero trabalhar com você especialmente o medo da crítica. Porque a partir do medo da crítica é que as coisas começam a ficar complicadas. Quando a gente fala de aparecer, quando a gente fala de perder a vergonha, quando a gente fala de assumir uma postura, uma posição, quando a gente fala de se expor, na grande maioria das vezes, o medo da crítica é o causador de todos os outros medos que faz a gente não tomar atitudes, principalmente que envolva a nossa exposição. E o medo aí da crítica engloba vários outros. Ele traz para nós a vergonha, por exemplo, da nossa própria voz. Ele traz para nós a vergonha da nossa aparência física. Eu tô gordinho demais. Eu tô magro demais. Eu sou feia. Eu sou bonito. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu não sei falar. Eu sou aquilo. Eu sou... Entende? O pré-julgamento de nós mesmos o tempo todo. A timidez, né? O medo da crítica faz com que a gente fique cada vez mais tímido, mais retraído. A gente realmente começa a pensar que nós somos tímidos e colocamos isso na nossa cabeça, isso desce para o nosso coração e a gente toma isso como verdade para nós, porque muitas vezes as críticas, nós simplesmente aceitamos as críticas que os outros colocam para nós e passamos a ser uma pessoa totalmente tímida. A baixa autoestima, né? Quantas vezes nós aceitamos a crítica das pessoas diante de nós e isso faz com que a gente diminua o nosso valor. Eu tô gordinho. Eu preciso me moldar a um padrão do mundo. Eu preciso isso. Eu preciso aquilo outro, senão eu não vou conseguir aparecer. Se eu não emagrecer, eu não vou estar ali. Se eu não fizer uma plástica no meu nariz, porque não sei se vocês viram, gente, o negócio aqui é avantajado. Se eu não fizer isso. Se eu não fizer aquilo outro. E a nossa autoestima vai caindo e fazendo com que a gente realmente assuma essa posição de medo, sabe? De vergonha. Existe também o medo do fracasso, né? Por tantas vezes as pessoas nos criticaram. Eu te falei que você não ia conseguir. Tô falando, não faz isso que não vai dar certo para você. Só quem chega primeiro nesse negócio dá certo. Esse negócio de marketing digital é pirâmide, não entra. Isso, aquilo outro. O medo do fracasso. E eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esse lance das pessoas projetarem o medo delas em nós. Daqui a pouco eu falo sobre isso com você. O medo de tentar. O medo de tentar. Na maioria das vezes, quando nós estamos diante de uma coisa nova, de algo novo que nós temos que fazer, a gente tem esse medo. Medo de tentar executar essa coisa nova.
Medo de tentar e não conseguir, entra o medo do fracasso, né? E eu de verdade, gente, não acredito em fracasso, eu acredito em resultado. Tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer traz um resultado, seja ele positivo ou negativo, mas ele traz um resultado. Sucesso e fracasso, eles não existem. O que existe é o resultado que você tem diante de uma ação que você faz ou deixa de fazer. Mas o medo de tentar é algo extremamente importante porque impacta totalmente no nosso resultado. E aqui que eu quero falar com você um pouquinho sobre a projeção das pessoas. A grande maioria dos seres humanos tem medo de tentar. E quando você está diante de uma nova situação, de uma nova oportunidade ou de uma nova atividade que você vai fazer, que você não tem nenhuma familiaridade com aquela atividade, e você resolve fazer aquilo, mas antes de fazer, você resolve pedir a opinião de alguém sobre aquilo que você vai se propor a fazer, aquela pessoa provavelmente, na grande maioria das vezes, vai dizer para você: olha, eu acho melhor você não fazer, porque você não vai conseguir. Olha, esse negócio aí, acho que não é para você. Acho que você não tem as características para desenvolver tal coisa. Olha, você vai tentar de novo e você vai desistir. Olha, não vai dar certo, eu estou te avisando. E sabe por quê? Porque as pessoas tendem a projetar o que elas sentem em você. As pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão dispostas a enfrentar novos desafios, a aceitar novas atividades. As pessoas têm medo de tentar. E aí elas ficam pensando o seguinte: bom, inconscientemente, tá, gente? Não estou dizendo que conscientemente todo mundo faz isso com você, mas inconscientemente as pessoas dizem o seguinte: bom, se eu tenho medo disso aqui, essa pessoa precisa também ter medo, porque vai que ela consegue e eu não consegui. Vai que ela tenta e dá certo e eu tive essa mesma oportunidade e nem tentei por medo. Então, se eu tenho medo de tentar, essa pessoa precisa ter medo de tentar. Se eu não vou iniciar um novo projeto por medo de tentar, esta pessoa também precisa não iniciar esse projeto, porque vai que dá certo. E aí eu vou sentir o remorso, e aí eu vou sentir o arrependimento. Entende isso? Isso é muito sério. As pessoas projetam em nós o medo delas. As pessoas projetam em nós a crítica que elas têm com elas mesmas. E nós acabamos por adotar isso para a nossa vida, tomar isso para nós. Isso prejudica demais o andamento dos nossos projetos e principalmente não só o andamento, mas o resultado que nós temos no futuro, seja ele bom ou ruim. Muitas pessoas mesmo, colhem um resultado negativo no futuro porque simplesmente aceitam a opinião dos outros sobre a vida dela e pelo medo de tentar não fazem o que deve ser feito. Agora, eu preciso te fazer um alerta e ser extremamente sincero, honesto com você. Os seus primeiros stories, as suas primeiras aparições, os seus primeiros vídeos, os seus primeiros conteúdos serão ruins. Serão ruins. Isso é um fato. Não tem como você aprender a nadar sem mergulhar na piscina. Não tem como. E antes de você ficar bom, você precisa ser frequente. Não existe outro modo. Antes de você ficar bom em algo, você precisa ser frequente. Então entenda de uma vez por todas que os seus primeiros conteúdos serão ruins. E isso faz parte do seu aprendizado. Agora, não seja duro com você mesmo, não seja duro, não seja tão rigoroso com você. Entenda a sua situação, entenda o momento que você está. Você está aprendendo, você está desenvolvendo novas habilidades. Então, seja coerente na cobrança com você mesmo. De novo, não seja tão duro.
Entenda que no início vai ser assim, que faz parte. Enquanto você não fizer mais de 300 vídeos, você vai continuar numa condição ainda ali, sabe, pedalando. Você ainda vai estar no desenvolvimento de habilidades. Vai ser ruim. Depois que você passar de 300 vídeos ou 10.000 horas de conteúdo gravado, é que você realmente se torna um expert naquilo que você está fazendo. Não adianta você querer que o seu primeiro story seja o mais bonito de todos, que o seu primeiro conteúdo seja o conteúdo mais bem elaborado. Não adianta. É o processo, é o caminho, é quantas vezes você repetir aquele mesmo processo, fazer aquilo todos os dias, é que a coisa vai se tornar excelente. Não existe excelência sem repetição. No exército eu aprendi muito isso quando eu servia. Não existe perfeição sem repetição. Eu lembro muito bem daquele processo todo de marcha, de formaturas, em que a gente tinha que repetir movimentos e todos dentro de um pelotão inteiro de 30 pessoas tínhamos que fazer o mesmo movimento juntos. Não podia destoar sequer um segundo. O momento era o mesmo. E para que aquilo saísse perfeito, nós tínhamos que todo santo dia treinar, treinar e treinar, executar, executar e executar. E aqui na internet vai ser a mesma coisa. Não julgue o seu conteúdo antes de você produzir 300 vezes um conteúdo. Não julgue os seus vídeos antes de você produzir 300 vídeos. Não julgue os seus stories antes que você produza no mínimo 300 stories. Não se julgue, apenas faça, execute todo santo dia. Depois dos 300, coloca esse número na sua cabeça e como um desafio para você. Depois dos 300, você começa a pensar em como melhorar aquilo. Enquanto você não tiver executado 300, calma, preste atenção na execução. Coloca toda a sua força, todo o seu empenho, todo o seu tempo, todo o seu esforço em executar, em fazer. Depois você pensa em aprimorar, beleza? Agora eu quero te fazer pensar de uma outra maneira. Eu quero te convidar, quero te fazer um convite para que você pense comigo de outra maneira. E por favor, não fique chateado comigo, porque o que eu falo aqui para você serve para mim também, ok? Então não fique chateado comigo de maneira alguma e não me entenda mal. Pense agora comigo de outra forma. Quando você tem medo de aparecer, quando você tem vergonha de aparecer, você está pensando única e exclusivamente naquilo que você vai sentir se porventura alguém ver o seu conteúdo e começar a criticar você, e começar a falar mal de você, e começar a pensar coisas sobre você. No final das contas, o seu medo de aparecer, a sua vergonha de aparecer, está concentrada naquilo que você vai sentir diante do que as outras pessoas podem pensar ou falar de você. E que sentimento é esse? De pensar em nós, única e exclusivamente em nós, no que nós vamos sentir. Você já parou para pensar no que você e eu estamos sendo quando a gente para de produzir o nosso conteúdo, quando a gente tem vergonha de dar as caras na internet por causa do que os outros vão pensar, ou melhor, na verdade não é pelo que os outros vão pensar, mas é pelo que eu vou sentir, pelo que você vai sentir depois que os outros falarem de você ou pensarem algo sobre você. É isso mesmo, você está sendo egoísta, eu estou sendo egoísta. A partir do momento em que eu decido não aparecer, não entregar para o mundo, para as pessoas ali fora, o meu produto, o meu negócio, a minha oportunidade, simplesmente porque eu tenho vergonha de aparecer, eu decido não mostrar o que eu tenho de melhor para o mundo, porque eu estou com medo do que as pessoas vão falar de mim e o meu ego não ser massageado.
Consegue entender quão profundo é isso? Quando a gente decide não aparecer por medo ou por vergonha, na verdade, nós estamos nos protegendo. Nós estamos pensando única e exclusivamente em nós. Quantas pessoas lá fora você conhece que precisam urgentemente do seu produto, precisam urgentemente da sua oportunidade, precisam urgentemente do seu negócio? Entende agora? Você precisa trocar o foco, você precisa trocar de óculos, a sua visão precisa ser trocada. O foco não está em você, o foco precisa estar no outro. E quando você passa a entender isso, dane-se o que os outros vão falar para você, porque não importa o que você vai sentir quando os outros falarem mal de você, quando os outros pensarem algo sobre você, não importa. Porque o seu foco está no que você está entregando de bom, de positivo para as outras pessoas que estão vendo o seu conteúdo. Consegue perceber como a gente precisa trocar o mindset, como a gente precisa pensar um pouco diferente, ser menos egoísta e pensar mais nos outros? Eu tenho certeza absoluta que quando você fizer isso, você vai entender, você vai perceber que o seu jogo vai mudar completamente e a sua vergonha, o seu medo de aparecer começa a sair da sua mente. Eu sei que não vai ser de maneira instantânea que isso vai acontecer, eu sei, e é por isso que eu fiz essa aula, para entregar para você hoje aqui os 10 remédios que você vai tomar a partir de hoje para simplesmente acabar com a sua vergonha, com o seu medo, com a sua timidez. Mas antes de irmos lá para as nossas pílulas, para os nossos remédios de como perder a vergonha, de como acabar com a vergonha, literalmente, eu preciso te dar 4 dicas bônus que a maioria das pessoas não falam lá fora, tá? 4 dicas bônus que são essenciais que você faça, que você tome, que você execute isso antes de tomar os remédios para perder a vergonha, tá? Então vem comigo, olha só. Primeiro bônus, cara, não pense demais. Quando você fizer um vídeo, quando você fizer um post, quando você fizer alguma coisa, cara, não para pensar demais, porque quando você para e pensa demais, você não posta, você não publica, porque você começa a se julgar, você começa a olhar os defeitos daquilo. Para com isso. Não pense demais. A segunda dica muito importante: não enrole, seja direto no seu conteúdo. Quanto menos tempo você passa transmitindo o seu conteúdo, menor a probabilidade de você dizer alguma asneira, de você cometer alguma gafe, de você ter vergonha daquilo que você falou. Então, seja direto, passe menos tempo gravando, vá direto ao assunto, vá direto ao ponto. A terceira dica é: se comprometa publicamente. Quando você assume a responsabilidade diante da sua audiência, você se comprometeu com aquelas pessoas e aí você implanta na sua cabeça um outro medo, uma outra vergonha, que é maior do que a vergonha de não aparecer, de não dar as caras. E sabe qual é? Você vai ficar na sua cabeça assim, ó, caramba, eu disse para as pessoas que os próximos 300 dias eu vou aparecer nos stories. Eu vou aparecer todo dia durante os próximos 300 dias. Pessoal, tô aqui, ó, me comprometo com vocês que a partir de amanhã, durante os próximos 300 dias, eu vou aparecer nos stories. Sabe o que vai acontecer com você quando você fizer esse compromisso? Você vai ter vergonha e vai ter medo de não honrar esse compromisso público que você fez. Faça um compromisso público com a sua audiência. Eu tenho certeza absoluta que você vai dar um passo a mais para vencer o medo, vencer a vergonha. Uma quarta dica: não tenha medo de expor as suas fraquezas. Não tenha medo. É a sua fraqueza que vai fazer com que a sua audiência se conecte com você.
As pessoas não se conectam com as suas vitórias, as pessoas se conectam com a sua dor. E quando você se sente à vontade para dizer para as pessoas qual é as suas dores, é claro, óbvio, que se você não vai mostrar tudo da sua vida, mas você vai selecionar. E quando você mostrar para as pessoas quais são as suas fraquezas, quais são as suas dores, acredite, as pessoas vão se conectar muito mais facilmente com você. Sabendo disso, tomando essas 4 dicas como regra antes de você, faça essas 4 dicas, execute essas 4 dicas antes de tomar os próximos 10 remédios que nós vamos falar agora. Então vem comigo os 10 remédios para você perder de uma vez por toda a vergonha e o medo de aparecer. Vem comigo, olha só. Primeiro remédio que você precisa tomar, cara, quando você tem medo de aparecer, e aqui eu vou separar em grandes blocos, tá? Quando você tem medo de aparecer, medo de dar as caras, de vir para o jogo, você pode começar a trazer o seu conteúdo de maneira diferente para a sua audiência. E você pode trazer isso em texto, você pode trazer isso em imagem e você pode trazer isso em vídeo. Eu quero falar nesse primeiro bloco com vocês sobre texto. E a melhor maneira de você começar a perder a vergonha de produzir conteúdo na internet é você produzir conteúdo em texto. E a melhor maneira de você fazer isso é você fazer através de citações. Você pode usar um livro que você está lendo, você pode usar um áudio que você escutou, você pode usar uma série que você assistiu na Netflix ou na Amazon Prime, enfim, qualquer um desses serviços. E você escreve um texto citando um filme, um livro, um áudio, um influencer, citando qualquer pessoa. Por que isso é tão poderoso e por que isso te ajuda tanto? Porque quando você faz uma citação, você tira o peso da responsabilidade sobre aquela opinião, sobre aquilo que você está colocando ali. E se alguém vier falar contigo, acredite, serão raríssimos os casos que as pessoas vão vir falar com você sobre aquilo. Mas se alguém vier e falar aquilo para você, querer te criticar sobre aquilo que você postou, você simplesmente pode dizer, olha, mas não fui eu que disse, eu simplesmente compartilhei algo que fulano disse, algo que eu vi, que eu li no livro tal, algo que eu vi na série tal, algo que eu ouvi no podcast tal. Então, o primeiro remédio é as citações. Utilize as citações em texto para que você consiga produzir o conteúdo e não estagne, não fique pausado ali, sabe? Eu não consigo, você paralisou, não consigo produzir conteúdo. Tome o primeiro remédio, citações, e vem para o campo de batalha. Vamos para o segundo remédio? Vamos lá então. O segundo remédio é ensine aquilo que você sabe. Já pensou em ensinar, por exemplo, uma receita que você tem? E veja, você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso em vídeo. Você pode fazer isso em texto. Cara, pega uma receita e coloca ali o passo a passo de uma receita que você aprendeu da sua avó. Uma receita que você aprendeu com a sua mãe. Uma receita que você aprendeu com o seu avô. E daqui a pouco eu entro num outro ponto muito importante, mas quando você ensina as pessoas algo que você sabe através de texto, cara, isso vai ser maravilhoso, porque as pessoas podem tomar nota daquilo e você vai começar a receber feedback das pessoas que você impactou elas. E acredite, aquilo que você acredita que para você é extremamente fácil, para as outras pessoas pode não ser. Fazer um arroz soltinho pode ser extremamente fácil para você, mas para mim é extremamente difícil. Fritar um ovo para você pode ser extremamente fácil, mas para outras pessoas pode ser muito difícil. Não negligencie. O que é óbvio para você não é óbvio para todo mundo. Então ensine o que você sabe e use disso de textos ou de imagem. Você pode, por exemplo, pegar uma foto no Google de um prato de comida e colocar a foto ali nos seus stories e escrever embaixo dos stories o passo a passo daquela receita.
O passo a passo, de repente, do seu dia a dia, de como você é produtivo. O passo a passo de como você arruma tempo para trabalhar o dia todo no seu negócio tradicional e depois dedicar um pouco mais de tempo no negócio que vai te trazer fortuna, como diria Jim Rohn. Como você se organiza, como você consegue trabalhar na sua casa com filhos, marido, esposa e conseguir conciliar tudo isso. Como você faz isso? Traga isso para os seus stories em textos e fotos, imagens, que não precisa ser sua nesse momento. Tome o segundo remédio, tome a segunda pílula, ensine o que você sabe. E a terceira pílula, conte histórias. Olha o que eu acabei de te falar no ponto número 2. Eu te disse o seguinte: conte uma receita, escreva ali uma receita que você sabe fazer, que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Conte essa história. Conte que certo dia você estava com a sua mãe, você estava com a sua avó, num jantar, em família, ia receber pessoas especiais, um tio que vinha de fora, e naquela noite tão especial de Natal, da família, você aprendeu a fazer a receita mais maravilhosa, que só a sua avó tem aquela receita, e você vai passar para as pessoas aquela receita que você aprendeu com a sua avó. Conte histórias. Nós gostamos de ouvir histórias, nós gostamos de ler histórias, nós gostamos de assistir histórias. Tome a terceira pílula, conte histórias. Lembra da Jornada do Herói? Se você ainda não assistiu, eu tenho uma aula dentro de um outro curso aqui. Se você é aluno do Multinível Mentoring Academy, você pode assistir essa aula, que é a aula de Jornada do Herói. Cara, a jornada do herói nada mais é do que contar uma história para que o seu lead, o seu prospecto, o seu cliente ideal, ele tenha ideia de passo a passo onde ele tem que passar para chegar até a sua solução. Conte histórias. Tome a terceira pílula, o terceiro remédio. Conte histórias. Vamos para o quarto. Quarto remédio, defenda uma posição. A grande maioria das pessoas hoje tem medo de tomar a frente, assumir o seu posicionamento diante de alguma coisa. É lógico que você tem que ter um grande cuidado para não entrar em polêmicas desnecessárias. Política, religião e futebol no Brasil são coisas extremamente delicadas. Agora veja, isso pode ser positivo para você. Quando você assume a sua religião, por exemplo, quando você assume o seu lado político, tenha consciência do que aquilo pode trazer para você de positivo e de negativo. E se para você, na sua balança, o que é mais o positivo está pesando mais do que o negativo, assuma a sua posição. É claro que você não precisa defender uma posição o tempo inteiro. Sobre todos os assuntos do mundo, você precisa tomar uma posição, assumir uma posição. Não é isso. Mas algumas posições podem ser chaves para o seu conteúdo, para que você atraia as pessoas certas e para que você distancie as pessoas que você não quer que venha para o seu conteúdo. Isso é extremamente importante. E veja, a partir dessa quarta pílula, a partir do quarto remédio, a coisa começa a ficar mais séria. O caldo começa a engrossar, porque você vai começar a colocar agora a sua personalidade. Quem é você? O que é que você pensa? O que é que você sente? Então, a partir do quarto remédio, você vai perceber que você já avançou o estágio, você já começou a deixar para trás o medo e a vergonha. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Só tome cuidado antes de tomar um partido, antes de defender uma causa, antes de assumir uma posição, coloque na balança e veja se para você, para sua estratégia de conteúdo, vai ser muito mais positivo ou negativo. E aí, sabendo disso, você assume, defende a sua posição. Vamos para a quinta pílula, o quinto remédio, que é responda os seus directs
com áudio. Gente, isso é maravilhoso, porque quando você começa a responder a sua audiência, os seus directs, as pessoas que entram em contato com você por áudio, você começa a perder a vergonha da sua voz, você começa a perder a timidez de falar. Você está falando com uma outra pessoa do outro lado, uma única pessoa do outro lado, e você começa a sentir mais facilidade de construir uma ideia, porque você está se comunicando. Você aprimora a sua comunicação quando você manda áudio para a pessoa no seu direct. E mais valioso ainda, acredite, o seu engajamento triplica quando você responde as pessoas por áudio. Sabe por quê? Porque a pessoa que está do outro lado vai dizer o seguinte: caramba, ele está me respondendo por áudio, ela está me respondendo por áudio, eu não acredito. Cara, olha, eu sou realmente especial. Eu tenho que vir aqui mais vezes, eu tenho que interagir mais vezes nessa conta. E você vai perceber, as pessoas vão interagir com você mais no feed, nos stories, no direct, porque você dá atenção ali, por áudio. Eu sei que depois, com o passar do tempo, quando a sua audiência aumenta, vai ficar mais difícil fazer isso. Mas, enquanto você não atinge os 10 mil seguidores, é plenamente possível que você responda às pessoas por áudio. Então, tome a quinta pílula, o quinto remédio. Responda os seus directs através de áudios. Vamos para o nosso sexto remédio contra a vergonha, contra o medo de aparecer, que é: use fotos suas no feed e nos stories. Lembra que eu falei agora há pouco? A partir do sexto remédio, ao invés de você ir lá no Google e pegar uma foto de um prato de comida, faça você uma foto sua com um prato de comida que você acabou de fazer. Coloque a foto ali do prato de comida e descreva a sua receita com uma foto sua. Você agora aparecendo, a sua imagem, não somente mais um texto, mas uma foto sua aparecendo ali. Eu uso muito fotos de outras pessoas para responder a caixinha de perguntas, por exemplo, e eu gosto muito de usar isso, mas várias vezes eu utilizo fotos minhas para mostrar para as pessoas que eu estou ali interagindo. Isso vai trazer também para você um aumento de engajamento. Você vai perder a vergonha, porque você vai se acostumar a postar fotos suas ali aparecendo, as pessoas estão vendo você, e também isso vai ajudar o engajamento, porque as pessoas falam: é esse fulano, é essa fulana, e as pessoas gostam de saber com quem elas estão falando, com quem elas estão engajando. Então, utilize fotos suas no feed e nos stories. Vamos lá para a sétima pílula, para o sétimo remédio que você vai utilizar para perder de uma vez por todas a vergonha e o medo de aparecer, que é: apareça em vídeos. Não tem jeito. De novo, vou repetir aquela pergunta que eu fiz no começo. Você aprende a nadar sem entrar na piscina? Não tem jeito, cara. Então, antes feito do que perfeito, comece a dar as caras. Depois que você passou por todas essas etapas, eu quero que você entenda isso. São etapas. Depois que você passou por todas essas etapas, chegou na sétima, tá na hora. Quando você já viu que, o texto já ficou cômodo, eu já me sinto confortável em fazer os textos, eu já me sinto confortável em responder as pessoas por áudio, eu já me sinto confortável de postar uma foto minha e escrever um texto. Quando você já se sentir confortável tomando todos os remédios anteriores, você vem agora com o sétimo remédio, que é quando você de fato aparece em vídeo e desencana. Os primeiros serão ruins, lembra disso. Os primeiros serão ruins. Mas quando você começa a fazer, quando você alcança 100 vídeos feitos, quando você alcança 200 vídeos feitos, quando você alcança 300 vídeos feitos, você já percebe que, dá para fazer. Isso não é um bicho de 7 cabeças e agora sim eu estou preparado para fazer. Tome a sétima pílula. E mais um detalhe importante, quero te dar uma dica boa aqui. Se você não se sentir confortável em já começar a aparecer em vídeo no direct, aliás, nos seus stories, responda ao direct em vídeo.
Responda um direct em vídeo. Quando alguém te mandar uma mensagem, faz um vídeo para aquela pessoa e responde aquele direct em vídeo. Ô fulano, obrigado pela sua mensagem, prazer enorme estar falando contigo. Olha, vou te ajudar, faz isso, isso e isso que vai dar certo aí no seu problema, beleza? Qualquer coisa me chama, estou à disposição para te ajudar. Responda em vídeo. Você vai gerar um engajamento extraordinário para você no fim das contas lá, porque a pessoa fala, não acredito, ele fez um vídeo especialmente para mim. Essa pessoa vai eternamente vir nos seus stories, engajar com você no seu conteúdo. E além disso, você começa a treinar, a aparecer nos vídeos. E primeiro, individualmente, mandando stories, mandando a resposta para as pessoas no seu direct, e depois vai ser muito mais fácil que você apareça para as outras pessoas. E com isso, a gente vai para o 8º remédio. A 8ª pílula que você vai tomar contra a vergonha e o medo de aparecer, que é produzir conteúdo em vídeo. E aí você vai estar lá na cozinha com a sua mãe, com a sua avó e vai começar a mostrar os seus ingredientes. Vai mostrar aquele negócio de mestre cuca que você vai colocar na cabeça. Vai mostrar para as pessoas como você mexe o feijão. Vai experimentar o que você está fazendo e vai dizer que, putz, errei o tempero. Apareça nos seus conteúdos. A partir da 8ª pílula, do 8º remédio, o jogo muda completamente. Você já tomou coragem. O medo já não faz mais tanto parte de você. A vergonha já, esquece. Já não faz mais parte de você. E é muito importante que você chegue nessa 8ª pílula, nesse 8º remédio. Vamos pro 9º? Espero do fundo do meu coração que você tome esses remédios. Não fique só aqui ouvindo eu falar para você. Vai lá na farmácia, compra esses remédios. Aliás, eu já estou entregando esse remédio de graça para você. Então, tome esse remédio e vai para cima. 9ª pílula, 9º remédio que você vai tomar. Cara, participe da live de alguém. Combine uma live com alguém no perfil dessa outra pessoa e faça. Isso vai ser incrível para que você perca a vergonha. É a outra pessoa que está fazendo a live. Você é como convidada. Você vai estar ali respondendo uma série de perguntas. É muito mais fácil você ir fazer uma live como convidada no perfil de alguém do que você executar uma live no seu perfil. Entende? Então participe de uma outra live no perfil de alguém. Combine isso, combine os assuntos que você vai tratar ali naquela live e responda às perguntas daquela pessoa. Isso vai fazer com que você se sinta mais tranquilo, mais tranquila, para então tomar o 10º remédio, que é fazer a sua própria live. É executar a sua própria live, é planejar a sua própria live, é ter um roteiro. Não dá para eu mostrar aqui para vocês agora, mas eu tenho um roteirozinho que eu estou seguindo aqui para essa aula que eu estou gravando para vocês. Você vai aprender a produzir aquele conteúdo para depois trazer aquilo na live que você está fazendo. Toma o 10º remédio, produza a sua live. Lembre-se, a primeira não vai ser boa. A segunda não vai ser boa, a terceira talvez não seja, mas você nunca vai ser bom sem antes ser frequente. Então faça a sua primeira live, vai pra cima, cara, não tenha medo, não tenha medo. Tome o 10º remédio. Eu falei lá no início que eu ia te dar só 10 remédios. Eu tenho certeza absoluta que se você tomasse esses 10 remédios, cara, os seus problemas já teriam sido solucionados e você já estaria tranquilamente preparado, sem vergonha nenhuma. Você seria uma ou um total sem vergonha. Eu tenho convicção disso. Mas eu ainda quero te dar mais 2 remédios bônus, mais 2 pílulas bônus para você se atentar, porque isso pode fazer diferença. Digamos que esses não sejam remédios, sejam suplementos. Vem comigo. O primeiro é o seguinte: desligue o chat quando você decidir fazer a sua primeira live. Veja, você vai fazer isso quando você vai receber as pessoas, você inicia a sua live, você vai receber as pessoas, o chat está ativo, você dá oi, seja bem-vindo, chama seus amigos, compartilha no aviãozinho, etc e tal, faz toda aquela coisa que temos que fazer.
E depois disso você diz o seguinte: pessoal, eu vou desativar os comentários agora para eu não perder a minha concentração. E logo mais no final da live eu abro os comentários para a gente conversar um pouquinho. E fecha o chat da sua live. Por que isso? Porque no início, enquanto você não tem habilidade, você vai perceber que o chat te desconcentra. Que às vezes um comentário ali de um haterzinho sem vergonha, sem vergonha não, porque nós temos que ser sem vergonhas, mas um maledeto de um haterzinho te tira a concentração e te desestabiliza. Não é a hora, não é o momento de ler chat. Você precisa estar concentrado totalmente ali nas pessoas que estão te vendo e no seu conteúdo, naquilo que você programou. O chat, neste momento, não importa. Então, tome aí o seu primeiro suplemento, o 11º remédio, desligue o chat. O 12º, e não menos importante, o segundo suplemento que você vai tomar é: tenha fome. Mas muita fome, vontade. Seja, sabe quando você tá com aquela gana de fazer o negócio acontecer? Tenha fome de fazer acontecer. Tenha fome. Se você tiver uma vontadinha de fazer o negócio, se você tiver sabe, eu acho que eu quero fazer, você não vai fazer. Tenha fome de fazer acontecer. Enquanto você não despertar em você a fome, você não vai fazer. Enquanto a fome não estiver encarnada em você, você não vai executar, você não vai fazer o que tem que ser feito. E eu costumo fazer um paralelo disso pensando numa pessoa que tem um emprego formal. Se você tem um emprego formal, você vai entender o que eu estou falando. As pessoas lá fora têm medo de perder o emprego. Porque quando elas perdem o emprego, pode faltar o alimento em casa. Por que você não encara o seu negócio na internet? Por que você não encara o seu negócio no digital da mesma forma que você encara o seu trabalho tradicional? Você deveria encarar com a mesma fome. Com a mesma fome. Aliás, você deveria encarar isso com uma fome ainda maior. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o seu emprego não vai te enriquecer. O seu tradicional não vai te enriquecer. O que vai realizar os seus sonhos, o que vai fazer você mudar a sua vida e a vida da sua família é o que você faz pós o seu trabalho tradicional. É o trabalho depois do trabalho que enriquece. Eu estou nesse momento, agora são 9 horas da noite, eu estou gravando essa aula. Às 9 horas da noite eu estou gravando essa aula. Eu passei o dia inteiro trabalhando. É o trabalho depois do trabalho que enriquece. O que é que você tem feito a mais? Quanto tempo a mais que você está fazendo? É preciso ter fome para fazer isso. É preciso ter muita fome para fazer isso. Por isso que a 12ª pílula, o 12º remédio que você precisa tomar urgente é a fome de fazer acontecer. É só assim que as coisas vão mudar no seu jogo na internet. Eu espero do fundo do meu coração que essa aula tenha feito sentido para você e que hoje você tome a decisão não, mas tome o primeiro remédio, a primeira pílula. Você precisa fazer isso, é por você, não é por mim, é por você. Você precisa fazer isso para mudar o seu jogo. Deixei aí para você as minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram, o Pedro Endro. Se você está assistindo essa aula agora, tira um print, tira uma foto dessa aula, posta nos seus stories e me marca. Se alguma coisa do que eu falei aqui te tocou, te ajudou de alguma forma, me marca lá nos stories. Vou ter o maior prazer de repostar você também. E lá no meu Facebook, Pedro Endro. Qualquer dúvida, tem esse campo aqui embaixo dos comentários que você pode deixar, eu vou ter o maior prazer de responder. E você também pode ir lá no meu direct ou na caixinha de perguntas, que eu vou ter o maior prazer de interagir com você por lá também, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e a gente se vê na próxima aula. Até mais!